Que negócio de f em linha? A enésima derivada de f em x tem que ser igual a f grande de quê? De x, f de x, f' de x, f, derivada fn a menos 1 de x. Certo? E essa função é a função de quantas variáveis? N mais uma. N mais uma, porque de f a fn mais 1, que é o zero, eu tenho um n, mas essa daqui é n mais 1. Cuidado, tá? Ó, diferencial de ordem 2 são 3 variáveis. De ordem 1 são 2 variáveis, tá? Segue a regra. Então, de novo, só φ é solução da equação diferencial. Se somente se o quê? Φ é n vezes diferenciável. Depois, o par x, φ de x, φ, n a menos 1, passando pela derivada primeira, claro, né? Até isso aqui tem que pertencer aqui ao domínio da f grande, para todo x pertencente ao domínio da φ, e aí no final a derivada enésima de φ em x tem que ser f grande de x, φ de x, φ' de x, até chegar a φn a menos 1 de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ. Agora, uma coisa importante que você não pode deixar de perceber é que quando você tem uma equação diferencial de ordem 1, tá? Se você tem uma equação diferencial de ordem 1, tá? Se φ é solução, φ é diferenciável. E além disso, se isso aqui for uma função diferenciável de φ, a derivada é diferenciável. Pegue um exemplo. Pega o exemplo, esta equação aqui. F' de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Por exemplo, esta equação aqui. Se φ é solução, siga o meu raciocínio. Se φ é solução, então φ é diferenciável não tem nenhuma restrição sobre o... Não tem isso aqui porque quando eu pego isso aqui, essa função está da forma f de x, né? F de x, onde quem é f de xy? Quem é? Não tem restrição aqui, o domínio é o R2, então eu passo logo para a última. Então, φ é diferenciável e o quê? Φ' de x é x vezes φ de x, qualquer que seja x no domínio φ de x ao quadrado, qualquer que seja x no domínio da φ. Mas olha, φ é diferenciável. E a derivada primeira em x é x vezes φ de x ao quadrado. Mas isso aqui é diferenciável. Se φ é diferenciável, o produto de x pelo quadrado de φ de x é diferenciável. Então a derivada primeira é diferenciável. Significa que a φ é 2 vezes diferenciável. Daí,
Φ é o quê? 2 vezes diferenciável e eu tenho a derivada segunda. Que é a derivada segunda? É φ de x, o quadrado de φ de x, mais o quê? Mais 2x, φ de x, φ' de x. Mas qualquer que seja x no domínio da φ. Mas quando eu olho para cá, φ é diferenciável, φ' é diferenciável. Então isso aqui dá o quê? Uma função diferenciável no domínio da φ. Significa que a derivada segunda é diferenciável. Aí você deriva, ou seja, ela é 2 vezes diferenciável, só que a derivada segunda, né, é diferenciável. Então tem a derivada terceira. Mas aí você vai concluir, continuando aqui, que a derivada terceira será diferenciável. Porque a derivada terceira vai ser dada em função de quê? Da φ de x, de φ de x, da derivada primeira e da derivada segunda, que são tudo diferenciáveis, e aqui eu vou ter soma de produtos de funções diferenciáveis que dá uma função diferenciável. Então vai ter derivada. Tá. Continuando assim, eu concluo que φ é de classe C infinito. Ou seja, toda solução desta equação necessariamente é de classe C infinito. Tá? Isso por causa da cara da F grande. Tá? A F grande faz com que isso aqui seja diferenciável. Entendido aí? Então você tem para esta equação, você já observa que você tem, se φ é solução, obrigatoriamente φ é de classe C infinito. Mas tem mais coisas aí que eu vou mencionar mais para frente, tá? Bem, você já tem o conjunto de solução, a caracterização do conjunto de solução. Isso é muito bom. Isso guia, tá? Tem a forma geral. Isso guia, essa maneira aqui, esse esboço que eu faço aqui, isso deve te guiar para a resolução de equações diferenciais. Tá certo? Mas grave isso um pouco, e antes disso, vamos ver o seguinte: você já sabe resolver uma quantidade enorme de equações diferenciais. Sabe? Quando você resolve uma integral indefinida, você está resolvendo uma equação diferencial. Porque quem foi meu aluno viu isso aqui, mas você sabe o seguinte: dado uma função f, o que é por definição a integral indefinida da f? É um conjunto de funções. Isso aqui é, por definição, o conjunto formado por cada função φ do domínio de f em R, cada função φ cujo domínio é o domínio de f, tal que φ é diferenciável, e a derivada de φ em x é f de x. Qualquer que seja x no domínio da φ, que é o domínio da f. Isso é a caracterização, é um conjunto de funções. Por causa de propriedades da derivada e do fato de que você conhece uma primitiva, por causa de propriedades de derivada, você pode manipular esse conjunto algebricamente, tá? A soma de integrais indefinidas, a integral indefinida da soma é a soma das integrais indefinidas, tá? Você pode fazer esse algebrismo com o conjunto, mas por causa de propriedades da derivada.
que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada de uma função. Por isso é que você diz que a integral indefinida de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral indefinida da função. Mas isso você está manipulando conjuntos. Tem hora que você tem que ter cuidado com isso, tá certo? Porque a definição da integral indefinida é um conjunto, tá? Muito embora, como eu disse, se repita mais uma vez, seja permitido você fazer algum algebrismo aqui. Então, gente, quando você vai resolver esta integral aqui, que você sabe, né, tá, que é um conjunto de funções, você está resolvendo esta equação. Entenda que eu estou usando F aqui e F aqui, mas são significados distintos. Você está resolvendo esta equação. Você está atrás de todas as funções diferenciáveis em R, cuja derivada em x é x2, qualquer que seja x em R. Quando você resolve essa integral aqui, você está resolvendo que equação diferencial? Você está atrás de cada função diferenciável cuja derivada em x é igual a 1 sobre x, qualquer que seja x no domínio da F. E o domínio aí, quem é? De quem é o domínio da F? Não, qualquer que seja x no domínio da 1 sobre x. A F aqui é a incógnita. Disso aqui, F é a função dada. Tá? Tá certo? Tá bom? Aqui a equação, isso aqui, qual é a equação equivalente? Qual é? É a equação g' de x igual a f de x, onde g é incógnita. Tá? Como eu já estou dando x2 aqui, eu coloco dessa forma com f, a f é a incógnita. Aqui a f é a incógnita. Então você, ao resolver integrais indefinidas, você está resolvendo equações diferenciais de ordem 1 e você já sabe que são infinitas as soluções. Tá? Que há infinitas soluções. Não faz sentido a fração infinita, não. Há infinitas soluções. Tá bom? Vejamos aqui uma equação diferencial. E não esqueça da caracterização. Muita gente despreza essa caracterização, mas você não pode desprezar. Vejamos esta equação aqui, ó. F' de x igual a x sobre f de x ao quadrado. Vamos resolver essa equação por completo. Ó, vamos a ela? Equação diferencial. Ela é da forma, só para lembrar, ela é da forma f de x, não é? Onde, quem é f de xy? Quem é? É x sobre y2. Ela é dessa forma aí. Agora veja o seguinte. Φ, uma função φ, é solução desta equação diferencial? Se somente se, vamos colocar bem as três condições aqui. Φ tem que ser o quê? Diferenciável. Uma vez diferenciável, é ser diferenciável, certo? Φ é diferenciável. Qual é a segunda condição? O par x, φ de x, tem que pertencer ao domínio da f grande. O que é necessário e suficiente para isso acontecer? Para que isso aconteça? É que φ de x seja o quê? Diferente de zero. Qualquer que seja x no domínio da f. Φ de x é diferente de zero se somente se o par x, φ de x, está no domínio da f grande. É a condição, você não precisa nem disso aqui, ó.
olhando para cá, para ser solução da equação, φ de x tem que ser diferente de zero. Tá? E terceiro, qual é o terceiro? Qual é? Aí sim, a equação φ' de x tem que ser igual a quê? A x sobre φ de x ao quadrado, qualquer que seja x no domínio de quem? Da φ. Agora, vamos focar aqui, agora não esquecendo disso, tá? E eu não posso esquecer, porque se eu estou aqui, isso aqui já ocorre, tá? Observe que é separado, tá? Observe que... Agora vamos focar aqui, né? Φ' de x é x, φ de x ao quadrado, qualquer que seja x, aonde? No domínio da φ, se somente se. Agora eu vou usar o conhecimento que eu tenho. Eu sei resolver integral indefinida. Eu não sei resolver equação diferencial. Assim, estou começando agora. A única coisa que eu sei é resolver integral indefinida. Eu sei derivar, sei resolver integral indefinida e vamos usar isso. Então isso é verdade se somente se o quê? Φ' de x, φ de x ao quadrado, vezes φ' de x, isso é igual a quê? Isso é igual a x, qualquer que seja x no domínio da φ. Mas se isso é verdade, tá? A integral de φ de x ao quadrado vezes φ' de x, integral em x, isso é igual a integral de x em x. Né? Tá? E aí, eu chamando isso aqui dentro de u, o que está aqui fora é u du. Então, tem integral de u2 em u, que é quanto? O 3 sobre 3. Então, isso aqui é assim somente se, o 3 sobre 3, ou seja, φ de x à terceira sobre 3 é igual a quê? A x ao quadrado. Porque isso aqui ficou uma constante, isso aqui outra constante, né? Uma constante aqui, passa do lado, dá mais uma constante. Qualquer que seja x no domínio da φ. Mas é se somente se o cubo de φ de x é 3x2 sobre 2, mais 3 vezes uma constante, que é uma constante. Então, quem é φ de x? É raiz cúbica de quem? 3x2 sobre 2, mais uma constante. Qualquer que seja x no domínio da φ. E aí eu posso extrapolar para ter a solução geral. Então eu tenho todas, veja bem, eu tenho a cara de cada solução desta equação. Qualquer solução desta equação tem que ser dessa forma. E eu sei, quer dizer, variando o C, eu percorro todas as soluções. Mas para cada solução eu tenho um domínio. Tá certo? Daí a solução geral, tá? Daí a solução geral é o conjunto solução, mas ninguém coloca como conjunto, a gente coloca como solução geral, é outra maneira de se escrever, tá certo? Conjunto solução é o que é, um conjunto. Mas na hora de expressar esse conjunto, a gente coloca da seguinte forma, a equação diferencial. Daí a solução geral, eu vou colocar φg, é uma representação para todas as soluções da equação diferencial, é dada por φg de x
igual a quê? A raiz cúbica de 3x2 sobre 2 mais C, em que, vou botar onde? Onde C é um número real. Mas eu preciso saber quem é o domínio. Tá? Vamos ver. Observe que observe que vou destacar em azul aqui.